Que bom estar aqui nesse lugar. Me sinto honrado, privilegiado por estar aqui nessa casa de oração. O Senhor uma certa vez falou para a mulher e disse assim para ela disse assim: Senhor, aonde devemos adorar? Em Jerusalém, no monte. E os meus pais me ensinaram que eu devo adorar e ensinou uma forma. Aí o Senhor falou para ela, disse assim: chegou a hora e agora é. Em que, se você for, você vai dar sinal. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Só existem duas qualidades. Essa não tiver em conjunto não serve. Em espírito e em verdade. Ei, qual é que tem sido ou como tem sido a tua adoração? Uns adoram para se aparecer, outros adoram para chamar a atenção de alguém, mas a adoração
o Senhor nos concede estar aqui para adorar o seu nome. Quero cuidar de ficar de pé, por gentileza, reverência à palavra de Deus. Vamos ler o texto que foi hoje passado, o texto temático, Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, glória a Deus, capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 21 até o versículo 27. Joel, capítulo 2, versículo 21 ao 27. Diz assim a palavra de Deus, depois de Oséias: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a cirúrgia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto de óleo, e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Vamos orar. Ore por mim para que o Senhor abra a porta da palavra, por todos, né? Que eles também não puderam chegar, no nome de Jesus. Assim, oremos. Pode parar essa oração? Senhor nosso Deus, Pai, queremos te agradecer por este momento feliz, sublime, e estar aqui, Senhor, para perguntar aqui na nossa oração, gratidão, de uma vida, Senhor, satisfeito por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe cada um, Senhor, a direção da comissão, as irmãs ali, Maria, toda a comissão, as comissões visitantes, a supervisão, Senhor, nosso pastor, a todos que chegaram, Senhor, também não puderam chegar. Obrigado desde já pelos louvores, pelas palavras. Continua, Senhor, falando grandiosamente conosco agora através da palavra. Tenha misericórdia de nós. Abre, Senhor, a janela do céu, Espírito da bênção do alto, batismo de dores curas, para a glória do teu nome. Amém. Felicitar. Meus irmãos, estou muito satisfeito, agradecido ao Senhor por ele me dar essa oportunidade. Fazendo tempo que eu chegar ao nosso coração aqui. Quero agradecer também a nossa irmã Zelina e Maria por ter lembrado de mim, sabendo que dentre tantos, eu sou mais fraquinho, mas a palavra do Senhor. Deus abençoe a consideração a todos nós que aqui estão. Eu quero também já começar agradecendo, porque em algumas considerações que eu passei, eu recebi aqueles papelzinhos, aí eu colocava lá para orar pelo meu casamento, para que o Senhor pudesse suprir as necessidades, quando é necessário. E estou agradecendo hoje a oração da igreja, porque consegui, graças a Deus, não vou ficar positivo, casei dia 26 de agosto, para a glória do Senhor. Isso é a oração da igreja e as mãos do Senhor. E esse Deus é tão tremendo, irmãos, que eu estava preocupado, mas eu marquei a data. Quando foi ali no mês de janeiro, marquei a data de janeiro, e eu estava no situação da congregação de Rio Belo, e Deus usou a irmã dizendo: para que aperrei? Eu vou suprir, vou mandar tudo. E foi assim que aconteceu. Deus mandou tudo, irmãos. Tudo que você imaginar, até a casa, Deus mandou. Ele é fiel. Glória a Deus. Joel, capítulo 2. Vamos meditar um pouco aqui do que o Senhor tem para nós.
É bem verdade, irmãos, que o versículo temático é o versículo 21, que diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Eu não quero tomar muito tempo, até porque tem muita gente aqui, dos nossos filhos, diáconos, mas eu quero falar nesta tarde sobre abundâncias em meio a crises, abundâncias que vêm após períodos de crise. Hoje, Joel é um livro muito sugestivo, você pode meditar através dessa área e também meditar a partir do versículo 25 do capítulo 2, quando Deus, através do profeta, promete o derramamento do Espírito Santo, que aconteceria por ocasião de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado de forma total e as pessoas recebem o batismo. Mas, ao falarmos de Joel, nós aprenderemos algumas lições, e eu quero desde já começar dizendo à Igreja do Senhor que este livro trata-se de um livro profético escrito por Joel. Joel, ele é conhecido como um dos profetas menores, não menor no sentido de ser mais simples, pequeno, sem relevância, não. Menor no sentido de o seu conteúdo escrito foi pouco quando comparado com Ezequiel, Isaías, Jeremias. Então, os profetas que escreveram pouco são chamados de profetas menores, não em importância, mas em conteúdo escriturístico. E diante desta afirmação, aqui alguns dizem que esse livro foi escrito e os episódios que acontecem neste livro ocorreram antes do exílio, antes do povo ir para a Babilônia. Outros acreditam que foi após o exílio, quando eles retornaram da Babilônia. Fato é que ainda acredita-se que durante o reinado do rei Joás, basicamente em 830 a 850 antes do nascimento de Cristo, foi o período do ministério de Joel. Mas interessante destacar que Joel ele não é apenas um profeta, ele é conhecido também como sacerdote. Logo, ele é um profeta sacerdotal. Ao mesmo tempo que tinha a função de revelar a palavra profética, ele também tinha a função de se pôr para orar, para interceder pelo povo de Israel. E o texto, irmãos, traz alguns propósitos interessantes. Este livro é escrito com o sentido de juntar o povo numa assembleia, exortar o povo ao arrependimento e a buscar ao Senhor e registrar a palavra profética. O texto vai nos mencionar que este episódio, do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, refere-se ao período de muita crise no povo de Israel. Os irmãos sabem muito bem que Israel tinha uma potencialidade econômica no agronegócio, na agricultura. Plantava-se, colhia e vivia da agricultura. Era um povo que cresceu muito através dessa área. Não foi a pecuária nem outros serviços. Eles eram muito dedicados ao agronegócio. As suas atividades que eram nesse sentido traziam não só alimento para eles, mas também lucro. Eles faziam comércio a partir daquilo que eles extraíam, ou seja, plantavam, colhiam, se alimentavam, tinham mão de obra e faziam trocas comerciais. E o povo cresceu muito através desta área da agricultura, de tal forma que eles tiveram tanta bênção. Os trigos, os cereais, as vinhas, elas davam o seu fruto. As eiras, os lagares, que já vou explicar, estavam reverdecendo, florescendo. O povo estava bem, havia comida, havia plantação, havia trigo, havia vinho, havia azeite. Os animais se alimentavam e tudo estava em perfeita ordem. Até o momento
ele era chamado de oferta de manjares, onde nesse culto pegava-se 2 cordeiros perfeitos, um sacrificava, misturava com cereal e oferecia ao Senhor, e no segundo culto, outro cordeiro misturava-se com vinho e também oferecia ao Senhor. Novamente, culto de manhã e culto de tarde. O culto da manhã era chamado de oferta de manjares, pegava-se um cordeiro, misturava com a parte dele, com cereal e oferecia ao Senhor. E também o segundo cordeiro pegava-se e misturava com vinho e oferecia ao Senhor. Já no culto da tarde, eles pegavam farinha, cereal, vinho e ofereciam ao Senhor. Era chamado de culto de libação. Ou seja, o primeiro culto da manhã era chamado de oferta de manjares. O segundo culto da tarde, culto da libação. Isso implica dizer que eles adoravam, eles buscavam, eles queriam buscar o Senhor e Deus fez prosperar o caminho. Mas, às vezes, Deus não pode dar muita corda, porque senão a gente se acostuma com as bênçãos, para adorar, para buscar, para reclamar. E aconteceu com o povo de Israel. O povo se acostumou tanto com essas bênçãos que pararam de oferecer o culto, pararam de orar, pararam de buscar. Não tinha tempo para oração, não tinha tempo para o clamor, não tinha tempo para meditação. E isso fez com que Deus dos céus olhasse e dissesse: tenho que agir, tenho que intervir. A Bíblia diz que Deus permite uma infestação de gafanhotos. Esses gafanhotos, confira por gentileza, versículo 1 do capítulo 1. Joel, capítulo 1, versículo 1 por diante. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós senhores, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Versículo de número 4. O que picou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que picou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que picou da locusta, o comeu o pulgão. Veja, lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. Aqui, parece-me, segundo os historiadores, que se refere às fases de crescimento dos gafanhotos. Locusta, pulgão, gafanhoto, são as fases de desenvolvimento do gafanhoto. E segundo os historiadores e a Bíblia, Deus permitiu que viesse uma praga de gafanhotos, e aqueles gafanhotos acabaram com toda a agricultura. Todo mundo destruído, o tronco destruído, a raiz destruída, tudo foi comido pela praga de gafanhotos. E essa praga de gafanhotos aqui, se você ler Joel, você vai ver Deus falando sobre um grande exército. Esse grande exército aqui é o exército de gafanhotos, para não confundir e pensar com um exército alheio. E aqui a Bíblia revela, meus irmãos, que por esta razão Deus permite esta infestação de gafanhotos, destruindo toda a lavoura, todo o vinho, toda a plantação, como uma forma de fazer-nos olhar para si mesmos e dizer: olha, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Tem muita gente que está se acostumando com o que Deus deu, e é necessário muitas vezes Deus trancar um pouquinho a porta, fechar aqui, colocar um ali, para ver se essas pessoas voltam a orar, a clamar, a buscar, a ler. Mas eu creio que nesta tarde aqui, todo mundo que está aqui está bem com o Senhor. E a crise, irmãos, era uma crise que eu comigo, crise material e espiritual. Com relação à crise material, veja, os 3 principais produtos eram cereal ou trigo, vinho e o azeite. Acabou-se. Não tinha mais para fazer o culto ao Senhor. Tudo foi destruído. Com relação a esses produtos, a Bíblia diz também que os pastos onde as vacas e os bois estavam secou-se. Tanto é que, segundo a Bíblia, até mesmo os animais bramavam, gemiam e clamavam ao Senhor.
porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então perceba, Deus permite uma crise material, acabou-se tudo. E também com isso, Deus percebe, a gente vê, uma crise espiritual. Como eu falei, eles pararam de orar, pararam de buscar, pararam de clamar e voltaram apenas os seus olhos para o quê? O trabalho, para o agronegócio, e esqueceram-se do Senhor. Isso é um perigo muito grande. Isso é perigoso. Porque se você ler Ageu capítulo 1 por diante, você vai ver Deus advertindo o povo, dizendo: olha, vocês estão muito preocupados com a sua própria casa, em pintá-las, em enfeitá-las, com seus próprios trabalhos. E a minha casa vai ficar deserta? E a minha casa, a minha obra? Aí Deus disse a eles: por isso, quando vocês oram, eu seguro a chuva, eu retiro o céu e nada acontece. Porque a prioridade sou eu, a prioridade é eu, a minha casa. E eles, irmãos, acostumados, né, com aquela situação, e foi um cenário perfeito para que Deus mudasse o quadro e ensinasse a eles que, em meio às crises, há esperança. Você pode repetir isso? Repetir isso comigo. Em meio às crises, há esperança. A Bíblia diz, meus irmãos, que Joel, usado por Deus, ele vai em direção aos anciões e diz: vocês já viram isso acontecer na época que vocês eram mais novos? Vocês já viram uma crise tão grande como essa? Vocês viram, senhores, acontecer isso? Nunca ocorreu uma crise como essa na agricultura e vocês vão estar conformados com isso? Quando após isso, ele se dirige a quem? Ao resto do povo. E vocês, ó povo? Até quando vão ficar sem clamar, sem orar, sem buscar? Essa crise sobreveio para nos ensinar que é necessário buscar. Irmãos, até mesmo a grávida Joel convocou. E se vocês grávidas, venham para cá, vamos clamar, vamos orar. O noivo, o texto diz que ele diz: noivo, sai você da recâmara e vem orar clamar também. As crianças que estão amamentando, venham orar também clamar. A noiva que está em lua de mel, sai do talo, vamos todos orar, consagrar, para que Deus mude o quadro, a crise passe e venha a mudança. E nesse cenário, meus irmãos, Joel sai convocando um ao outro, dizendo: vamos orar, vamos se juntar, vamos clamar, vamos jejuar. Eu louvo a Deus porque existem pessoas aqui que são usadas por Deus para despertar outras. Muitas vezes você diz: Senhor, eu não tenho nenhuma utilidade. Quantas e quantas vezes Deus te usou para energizar alguém que estava querendo parar de buscar, querendo parar de clamar, e a tua vida tem sido uma vida que abençoa outras vidas, tu nem sabes. Joel foi usado como profeta, essa voz profética, para alertar o povo. Versículo de número 5, ele diz: despertai, ébrio. A palavra despertai aqui, em outras versões também é uivais. Uivais. A palavra uivai é uma palavra que tem o sentido de o som do lobo, quando ele uiva. Vocês não sabem muito bem. Eu acho interessante isso aqui. Primeiro, os cientistas dizem que o lobo, quando ele sobe e ele uiva, faz aquele som, é para reunir a alcateia, é para chamar todos para se congregar. E Joel está dizendo: vamos fazer isso, sacerdotes, uivai, clamar para reunir o povo. Segundo elemento do uivo do lobo, quando o lobo uiva, tem o sentido de, alguns dizem que, de longe, quando ele clama, quando ele uiva, os outros lobos entendem que ele está clamando. E assim a igreja, o povo conhece o valor da igreja, quando a gente clama. E terceiro elemento, quando o lobo uiva,
meu coração para o Senhor. Quando você abre o coração, Senhor, eu não tenho nada, mas está aqui meu coração aberto, inclinado para ti. É isso mesmo que eu quero. Espaço para entrar, para mudar, para curar. Enquanto você adora com o seu coração, Deus entra em ação. Aleluia! E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles começaram a clamar, a orar, a buscar. E quando isso acontece, a Bíblia diz então que Joel, usado por Deus, ele emite uma nova mensagem. Até o momento em que eles estavam conformados, nada aconteceria. Mas quando eles começaram a orar, a se juntar, a subir a mão, tocar a buzina, a Bíblia diz que Deus fala através de Joel. Veja o versículo 18, por favor. Então, o Senhor terá, Joel 2,18. Então, o Senhor terá zelo na sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vós e não vos entregarei mais ao povo de libertações. Olha para cá agora. Vou concluir. Quando eles começaram a clamar, aí Deus disse que então entrar em ação. Porque quando a gente se acostuma com as crises, isso é um problema. Tem tanta gente acostumada com o problema